Namastê, gente, tudo bem? Bom, primeira coisa, vou me apresentar rapidamente, porque muita gente que já vem assistindo aqui os vídeos. Então, aqui é do Gayatri Astrologia Védica, eu sou a Cris Shukla, sou astróloga védica, já com uma experiência já de anos de leituras de mapas, leitura de mapa de ano, leitura de mapa natal, leitura de mapa de carreira também. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre, na verdade, eu vou dividir o vídeo do eclipse em duas partes. Por quê? Essa primeira parte eu vou falar mais especificamente de uma forma das emoções que a gente está vivendo agora exatamente nesse período. E no outro vídeo, vai ser um vídeo bem técnico, inclusive aproveito aqui para falar para o pessoal que gosta de estudar astrologia védica, seja para estudo do seu próprio mapa, seja para estudo para futuramente atuar como um astrólogo védico, eu estou abrindo a comunidade GORI, Astrologia Védica. Eu vou falar mais sobre essa comunidade. A ideia são 4 aulas durante o mês, ou seja, uma por semana, com tópicos que vão começar do básico e aí eles vão se encaixando para a gente chegar em conhecimentos mais avançados. A ideia, aí você fala assim, ai Cris, mas se eu fizer um ano de comunidade de astrologia védica, eu tô pronta para ser pronta para ser um astrólogo? Isso, assim, quando eu até penso que depois de juntando várias aulas, eu posso fazer certos pacotes que te ajudem, mas eu diria para você que, gente, como tudo, astrologia védica, a gente estuda até morrer. Se você quer ser astrólogo védico, a gente vai estudar até, né, ou até você ficar, enfim, né, trabalhando, ou estudando, ou sendo pesquisador, qualquer área que você quiser. Eu, no começo, tinha essa ideia de que tinha um volume, né? Eu cheguei até aqui, tá bom, mas estudando hoje, mais ou menos, eu estudo praticamente 1 hora, quando eu consigo 2 horas por dia aí. Acho que não sei quando que vai acabar. Ad eterno. Eu tô num curso de 5 anos, estritamente de Parashara, né? Que é uma linhagem da astrologia védica. E a sensação que eu tenho é que vamos forever, né? Vamos forever. Muito bem. Então, eu vou falar primeiro desse eclipse. Primeiro, eu vou falar... Eu montei um stories que muitas pessoas gostaram, onde eu falei que a gente tá vindo de uma... iniciou-se o Ganesha Chaturthi no 4º dia lunar. E aí, durante 10 dias, a gente convida a Ganesha, a gente traz Ganesha para nossa casa, se você trouxe, ou então você faz mantras para Ganesha durante esse tempo. E aí, quando chega no 10º dia, quem trouxe Ganesha para casa, ou quem fez Ganesha para casa, leva o Ganesha para o mar ou para a água. Aqui na Índia a gente leva para os rios considerados santos, Ganga, e aí a gente põe o Ganesha lá com todas as oferendas que fizemos, e logo depois do Ganesha a gente vai ter um eclipse, e logo depois do eclipse a gente tem o início dos períodos dos antepassados que a gente chama de Pitru Paksha. Então, sem considerar o eclipse esse ano, vamos imaginar, a gente está tendo um eclipse que está culminando com essa história. Mas se a gente não considerar o eclipse, o movimento natural de todo o ano né? E aí eu expliquei bastante nesses stories que quando a gente chega no segundo semestre, todo o segundo semestre do ano, em geral, as energias de trânsitos lá, a gente vai ter Vênus que vai entrar para dormir, quando o Sol entra em Câncer, quando Vênus entra em Câncer, Vênus vai dormir, né? Então a energia de Lakshmi já vai dormir, e as deidades também, quando o Sol entra em Câncer, vão dormir, e eles só vão acordar depois, né? Então, o que acontece? Nesse período em que as deidades estão acordadas, a Vênus vai acordar quando ela entrar em Libra.
né? Então lá a energia de Lakshmi volta com mais energia quando entra em Libra. Mas, de qualquer forma, a gente fica meio que desamparado e com energias muito difíceis durante todo o segundo semestre, todo ano isso acontece. Obviamente, às vezes acontece que nem agora tá pegando um eclipse, às vezes a gente vai ter retrogradação de algum planeta no meio da história, ou Saturno irá, assim, vamos dizer, os trânsitos podem ter diferenças, mas o movimento é sempre o mesmo. Então, a primeira dica que eu dei é que, dando para iniciar os projetos no primeiro semestre do ano, é sempre melhor. Não deu, não tem problema. Então, aí você tem que fazer um estudo desses trânsitos e ver quando que você vai ter uma melhor possibilidade dentro de um tempo que está trazendo possibilidades mais difíceis. Seria mais nesse sentido. Bom, vamos falar então. Então, a gente trouxe Ganesha para nossa casa, ou a gente está fazendo mantra para Ganesha. Durante 10 dias a gente reforça esses mantras. Toda vez que a gente está no aniversário da deidade ou na época, a gente está com essa energia de Ganesha, então a gente traz. Por que a gente acorda Ganesha? Porque a gente está sem ninguém para proteger a gente. Então a gente acorda Ganesha, traz Ganesha para o nosso lado. E Ganesha, o que Ganesha representa? Vamos lá. Entre 1000 histórias que existem de Ganesha e 1000 questões, uma das mais importantes que a gente pode dizer, Ganesha é aquele que representa o nosso chakra, né? O nosso primeiro chakra, o chakra mais primal que a gente tem, né? Que tem esse elemento terra, que é justamente aquele que faz com que a gente batalhe pela nossa vida, pelas coisas diariamente, o trabalho, o cuidado com as coisas que a gente tem que fazer para manter essa vida funcionando, para manter a base dessa vida funcionando. E quando Ganesha aparece, né, dentro das histórias dos Puranas, Ganesha, né, tem toda a história dele, ele tem a cabeça cortada, né? E essa cabeça cortada de Ganesha significa que a gente precisa, para poder entrar numa, né? Eu sempre falo, para poder entrar numa espiritualidade, para a gente poder mergulhar, a mente não, por maior conhecimento que você tem, a mente não ajuda. Então, esse corte da cabeça, que vem uma cabeça de elefante, figurativamente ou figurativamente, mostra pra gente que a gente precisa deixar o velho ir para que o novo venha e a gente possa ter uma nova experiência, a gente possa entrar numa nova experiência. O que é importante e que a gente denota todo ano, e aí, por que eu tô falando isso para você? Porque no ano que vem eu vou estar ou usando esse vídeo ou fazendo um novo vídeo, porque pode ter trânsitos diferenciados, mas é uma coisa que a gente vai se acostumando a esse ciclo. Aqui na Índia, a gente está se preparando para entrar no outono. E no outono, a ideia do outono, né, as folhas caindo, existe muita questão de coisas morrendo, coisas finalizando. E é essa energia que a gente tem agora, que energeticamente falando acontece, quando Ganesha, né, quando a gente chama Ganesha, a gente quer nesses 10 dias trabalhar esse chakra primal e deixar o velho ir e deixar as coisas que têm que morrer ir embora. Por quê? Porque quando a gente começou Ganesha, quando Ganesha apareceu, a gente fala que é o 4º dia lunar. E quando a gente vai, né, quando Ganesha Chaturthi se encerra, depois de 10 dias, a gente está no 14º dia lunar, e nessa dia lunar a gente chama que é de Ananta. E Ananta é uma representação de uma serpente com 1000 cabeças. Então, olha que interessante, a gente começa com Ganesha, que foi onde se corta a cabeça de Ganesha, se põe uma cabeça de elefante, porque Ganesha era um menino, e aí Shiva cortou a cabeça dele, e aí é substituída por uma cabeça de elefante, mostrando o quanto a gente precisa deixar, né, não se agarrar a certos padrões, não se agarrar a certas limitações,
da mente não se agarrar a certos hábitos, porque a gente tem uma opção de 1000 cabeças quando chega no 14º dia. Então a gente tem 1000 possibilidades, né? Mas para isso a gente tem que deixar esse velho, essa coisa que não funciona mais, essas folhas das árvores que aqui na Índia é outono, começam a cair, e é da onde veio esse conhecimento. Então, essas coisas a gente precisa aprender a deixar a ir embora. E a grande energia desses 10 dias de Ganesha, qual é a grande energia desses 10 dias de Ganesha? É aonde que estão os meus obstáculos para que eu possa cortar essa cabeça dessas coisas que não funcionam, dessas coisas que estão morrendo e ir para uma nova possibilidade, uma transformação. O que é que eu preciso deixar para ir embora? E é tão engraçado, tava preparando o vídeo de hoje, e uma das coisas que eu tava pensando muito é exatamente, eu tô me sentindo exatamente assim, eu tô me sentindo que eu tô resistindo a deixar certas coisas embora, estou resistindo a deixar certos traumas ir embora, que eu vivo e revivo, porque a hora que eu deixar eles embora, eu tenho que ir para um novo processo. E às vezes a gente, por mais que a gente saiba que o novo processo é muito legal, às vezes a gente não tem a coragem de ir para o novo processo. E é essa sensação, nossa, eu já estava procurando ver, nossa, eu tô com essa sensação do que eu preciso deixar embora, certas questões minhas, certos hábitos meus, certos principalmente conceitos sobre mim e sobre a minha vida. Tá sendo um momento assim de muita transformação. E faz muito sentido. Então, a pergunta é: o que é que eu preciso destruir para eu ir adiante, né? E a nakshatra, que a gente chama de dimensão lunar, assim como o Sol tem os signos Touro, Áries, Gêmeos, Virgem, a gente tem as nakshatras, que são as casas da Lua. E as casas Bhadrapadas, né, Uttara Bhadrapada ou Purva Bhadrapada, são casas que remetem à questão de morte, de renascimento, porque elas estão conectadas à casa 11 e casa 12, né? Se a gente for analisar dentro do mapa. E casa 11 e casa 12 tem essa energia de Aquário, de Saturno, e essa energia de Peixes, né? Essa casa a casa do moksha, né? Tem que deixar embora. Então tá muito relacionado a isso. E aí, se a gente vai esticando essa corda, a gente lembra que Ganesha Chaturthi está acabando, um eclipse, e aí eu vou falar tecnicamente sobre esse eclipse, e aí volto eu a dizer, gente, se você quer aprender mais sobre astrologia védica de uma forma que vai trazendo coisas, né, vai montando esses blocos, vai ser uma comunidade muito legal. Vai começar em outubro, e eu vou colocar depois, já abri um post e vou abrir mais. Bom, e aí, então, quando a gente vem esse eclipse, aí eu vou falar dele de uma forma mais técnica, né? E eclipse está acontecendo em Purva Bhadrapada, traz essa sensação de realmente a gente tem que deixar embora. E eu vou falar mais coisas do eclipse. E aí vem o período dos ancestrais, que é um momento que a gente não tem, em termos de Vedas, a gente não tem nenhum ritual celebrando absolutamente nada que não seja referente aos ancestrais. Então, são esses dias até, né, começa agora e vai até a próxima lua. Até lá, a gente só foca nos ancestrais. E aí, eu fiz um vídeo que também tá aqui no YouTube falando que desde a forma mais simples, se você quiser relembrar o seu pai, se sua mãe, os seus avós, se foram falecidos, se tem trauma na família, se tem questões difíceis, ou simplesmente relembrar, falar deles, a história deles, ou se você quer fazer mantra, quer fazer puja, tem lá o que a gente chama de tarpana, que é muito legal fazer durante esse período, que tá com as datas direitinho lá, porque aqui na Índia acontece numa data, aí no Brasil acontece em outra, às vezes tem uma diferença de um dia. Então, essa energia dos ancestrais vai trazer o que, gente? Vai trazer essa energia de traumas, de karmas, de coisas que eu, enquanto alma, vivi em outras épocas, né? Com a minha
com a minha história familiar, e todos esses traumas começam a subir agora, já vem subindo. E é exatamente assim que eu ando me sentindo em todo conjunto, né? Questões familiares muito fortes. E aí eu falei, agora chegou a hora de eu trabalhar isso, né? Eu já venho trabalhando, mas agora eu tô sentindo que chegou a hora de eu realmente mergulhar nessa história e fazer a minha saída, deixar embora, deixar morrer. Tem que deixar morrer, né? Então, a gente agora, acabando Chatu, né? Acabando Ganesha, a gente tem o eclipse, depois tem o período dos ancestrais, né? Corre lá, tem vídeo, tem bastante coisa legal para você fazer. De repente, esse ano você só relembra, no que vem você faz os rituais. É assim, gente. Quando a gente quer entrar no movimento de algo, a gente tem que ir entrando, né? Hoje eu faço muita coisa porque já é habitual, né? Eu venho fazendo há 15 anos, venho fazendo há 10 anos, venho fazendo Japamala há 12 anos. Então, aquilo entra no sistema da gente. Mas quando a gente está começando, a gente tem que ter paciência e fazer isso bem devagar. Por quê? Porque nesse ano, eu lembro, no ano que vem eu faço, no outro ano, de repente, sai incrível. Até, de repente, faço aí o meu Ganesha, né? Então, gente, logicamente, como a gente está falando de um conhecimento védico, a gente está falando de toda a informação vivenciada aqui na Índia e que obviamente é sentida em todo o mundo, mas provavelmente de formas diferentes em alguns lugares. Obviamente, no Brasil vocês não vão estar entrando no outono, vocês vão estar entrando na primavera. Então é outra energia, mas de qualquer forma, se a gente for olhar no céu energeticamente, é isso que está acontecendo. Então a minha pergunta é: o que obstáculos tem para você deixar o velho, o morto, o que morreu, o que não te ajuda mais, o que precisa ser cortado a cabeça, para você poder olhar e falar: gente, mas eu tenho tantas cabeças e eu tenho tantas possibilidades. Então, um ótimo dia de final de Ganesha. E também já se preparando para o eclipse, vai vir vídeo também. Eu só vou terminar aqui umas rituais meus. E aí eu vou fazer o segundo vídeo, tá bom? Dhanyavad.